vocês aqui e hoje com uma dinâmica, como sempre, né, pessoal? Super show de bola! Você vai amar essa dinâmica. Já percebeu que algumas vezes nós não conseguimos enxergar as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas? Às vezes acontece isso. Às vezes a gente pensa que nada está acontecendo, que o Senhor não está trabalhando. A gente vê as bênçãos na vida do outro, mas a gente não vê na nossa, né? Mas a questão é que sim, Deus ele não para, Deus ele não desanima, a gente sim. Deus, ele está todo tempo aí nos buscando. Então é isso que você vai falar aí com a sua turma. Agora, você vai precisar de 2 versículos para você trabalhar essa dinâmica, ok? Porque o que a gente não pode é perder o foco, perder a visão de Deus, ok? Então, vamos lá aos nossos 2 versículos e eu já te explico a dinâmica e é muito fácil, muito simples e você vai amar. Então, vamos lá. O primeiro versículo está em Zacarias 1:3, que diz assim, olha: portanto, diz o Senhor, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. E o outro versículo a gente vai encontrar em Tiago 4, lá no versículo 8, que diz, só a primeira parte, tá, pessoal? Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós outros. Só isso. Por quê? Agora vai fazer sentido por que eu estou trabalhando esses 2 versículos com você. O que você vai fazer se eu pedisse para você, tá? Você consegue ler o que está aqui nessa folha de papel? Claro que você não ia conseguir, né? Mas se eu colocasse ela bem próxima de você, seguramente você iria conseguir. Então, o que você vai fazer? Numa folha de papel, tá? Normal, como está aqui nesse caderno, você vai escrever Deus. E você vai escrever também coisas que o Senhor faz em nossas vidas. E aí você pensa, tá? Coloca aí algumas coisas, por exemplo, só para te ajudar, tá? Você tem despertado a cada manhã com saúde. Você tem respirado, você está respirando agora. Né? Você está sentindo o fôlego da vida sobre o seu corpo. Quando você tem o fôlego da vida, você pode realizar qualquer coisa que o Senhor colocar nas suas mãos. Por exemplo, você pode ter contato com o Senhor, porque Ele está através da Bíblia. Você consegue ver o Senhor através da natureza, através do seu irmão, através das bênçãos que o Senhor te dá, no trabalho que você tem, na saúde que você tem. E mesmo que você esteja passando momentos difíceis, você pode escrever tudo isso. Se você está aí, se você não sucumbiu, é porque Deus está te fortalecendo, é porque o Senhor está te mostrando maneiras de você sair dessa situação difícil, mas talvez você ainda não tenha enxergado. E aí você escreveu tudo isso no papel e vai fazer, né? Vai pedir aí, simplesmente chamar 1 ou mais voluntários. E você vai, então, bem distante, tá? Pedir para que eles, né, faça bastante e pede para eles o que eu escrevi aqui nessa folha de papel. Dá um tempinho, eles vão forçar, eles vão colocar o óculos, mas eles não vão conseguir. Isso eu te garanto, tá? Só que depois, né, que eles não conseguiram, você então vai. E você se afasta também, tá? Você se afasta, coloca o caderno longe, coloca eles distante, encostado na parede. Aí, depois que você já deu um tempinho, 30 segundos, tá? 1 minuto, faz aí aquelas, né, brincadeirinha. Tem certeza que você não tá vendo? Força mais um pouquinho. Eles não vão conseguir. A não ser que tenha aí algum super-homem, né, na sala com um olhar de raio-x que eu duvido. Aí tá. Então, nesse momento, então você vai pedir para eles se aproximarem, você também vai se aproximar e você então vai colocar assim, tá? Diante dos olhos deles e pedir para que eles leiam para a turma. Tal. Isso que eu acabei de falar antes, tá? E então é que você vem com esse ensino bíblico,
que eu já falei para você, Zacarias 1:3 e Tiago 4:8. E você vai falar as palavras que eu falei e deixar o Senhor falar mais coisas que Ele coloque aí no seu coração, ok? Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com você e hoje com uma outra dinâmica que você vai amar, uma dinâmica top. E ela trata-se do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. E aí você vai precisar de uma peneira e de um pote com água, tá? E aí, o que você vai fazer aí com a sua turma? Você vai chamar um voluntário, ou se você tiver aí, né, mais do que uma peneirinha, por exemplo, se você tiver 3 peneirinhas, 3 voluntários, porque tem uma historinha que você precisa contar, tá certo? E então, o que você vai fazer? Antes, você já sabe que tem que deixar aí a sua curtida, comentar, compartilhar, tá bom? E outra coisa, pessoal, eu estou agora no Telegram, comecei tem pouco tempo. Se você tiver Telegram, me segue lá no Telegram, amém? Bom, o que você vai fazer aí? Você vai chamar os 3 voluntários, entregar para eles uma peneirinha, coloca uma bacia com água e aí você vai pedir para eles tentarem encher a peneira com água, tá? Mas baseado em que, Sandra? Isso. Então, como que você vai fazer? Você vai contar uma história de um pastor que tinha aí seus 3 jovens, né? Que estavam assim meio como que questionando a Bíblia. Lá em Efésios 5:18, a palavra do Senhor diz: enchei-vos do Espírito Santo. E era isso que eles não estavam conseguindo entender. Como enchei-vos do Espírito Santo? E aí o pastor então chamou esses 3 jovens, entregou uma peneirinha e falou para eles, né? Vão lá no rio e coloquem a água na peneira. Passado um tempo, claro, né, pessoal? Como é que você vai colocar água na peneira? 2 jovens foram embora, não conseguiram. E aí ficou apenas um, né? E lá tentando, e tentava e não conseguia, mas né, os 2 que foram logo, que não aguentaram, eles disseram assim, o pastor deve estar louco, né? Porque como é que eu vou segurar água na peneira, né? Não tem como segurar, não fica, não tem jeito. Enchei-vos do Espírito. Como assim? Água na peneira, água... Não tem, não faz sentido. Mas aquele último jovem que ficou ali, o pastor ficou com pena dele. E foi lá falar com ele e disse, meu jovem, e aí? E aí o jovem falou para o pastor, né? Pastor, não tem jeito. Meus 2 amigos foram embora e disseram que não tem jeito, que o senhor tinha que estar louco para dizer que pode segurar a água na peneira, né? Para significar enchei-vos do Espírito. Como que se enche do Espírito? E aí, passado esse tempo, o pastor falou, realmente, não tem jeito, não tem como você colocar água na peneira, e realmente isso aqui não tem nada a ver com enchei-vos do Espírito, mas tem uma solução para você deixar realmente a peneira cheia com água, ou seja, se encher do Espírito Santo. Sabe como? E aí o pastor falou, você não tem como mergulhar a peneira e encher a peneira com água, mas você tem muito bem como encher a peneira simplesmente mergulhando a peneira no rio, mergulhando a peneira na água, e aí sim ela vai estar cheia. E aí é isso que representa, para você ser cheio do Espírito Santo, você tem que estar mergulhado nele. Espírito Santo. Só assim você vai ser cheio, quando você estiver mergulhado no Espírito Santo. É isso que você vai fazer aí na sua turma, e não esqueça, né? A princípio você vai deixar isso aqui escondido, tá? E só depois é que você vai revelar. Assim sim você consegue ser cheio do Espírito Santo. E como? É justamente você estar aí buscando dele, na palavra dele, em oração, com os irmãos, com os dons, né? Não escondendo, não guardando, mas colocando os dons a serviço da igreja, colocando situações de pecado para que o Senhor esteja tirando você desse meio, ou seja, para que você esteja sendo limpo do pecado, porque não tem como você estar mergulhado no Espírito Santo, estar cheio do Espírito Santo e estar vivendo em pecado. Não tem como.
Quanto mais você mergulha no Espírito Santo, quanto mais você se enche do Espírito Santo, mais santificação, mais pureza, mais de Deus você se parece. Então é isso que você vai fazer na sua turma. Gostou? Então já deixa aí o seu like, compartilha e faz o seu grupo. Se você fizer, me conta aqui nos comentários. E me segue lá no Telegram, no Instagram, amém? Um grande abraço, fica com Deus e se encha do Espírito Santo. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com você, hoje trazendo aí uma dinâmica que fala a respeito de dons. O que é que você vai precisar para essa dinâmica? Anota aí. Você vai precisar de 2 tesouras e você vai precisar de 4 desenhos. Só que você vai fazer o seguinte, você vai dividir em 2, tá? 2 desenhos para uma equipe e 2 desenhos para a segunda equipe, sendo que os 2 desenhos precisam ser idênticos para cada um. Então, por exemplo, vamos supor que o primeiro par de desenhos, você tem aí uma flor e uma igreja. No segundo, você tem que ter uma flor e uma igreja, ou seja, os mesmos desenhos, para que não haja desculpas. E logo você vai entender como vai funcionar essa dinâmica. Não se esqueça que a gente está falando aqui sobre dons. E aí, o que é que você vai fazer? Dividiu a sua turma em 2. Você então já deu um par de desenhos para a turma A, outro par para a turma B. O que você vai fazer com as tesouras? Você vai entregar as 2 tesouras para uma das equipes. Digamos que seja para a equipe A. Você já percebeu aí que vai ter a maior briga, né? No bom sentido. Porque não tem lógica, né? Como? Eu tenho que cortar o desenho na linha. É o que você vai falar para a turma. Vocês vão recortar o desenho que eu dei para vocês na linha. E a gente não tem tesoura? Não importa. Cada um vai fazer o seu melhor, é o que você vai dizer. Dá um tempinho aí para eles recortarem o desenho que você deu. Claro, os que vão estar com a tesoura vão estar dividindo a equipe deles e vão cortar na linha com muita facilidade, com muito mais rapidez. A outra equipe, consequentemente, vai demorar um pouco mais e não vai ficar perfeito, porque, obviamente, eu creio que eles vão tentar recortar aí com a mão, né? Cortando ali e tentando recortar o mais próximo da linha possível. Depois que terminou essa dinâmica, que você já deu tempo, que a primeira turma da tesoura já terminou, aí você vai falar para eles a respeito dos dons. Você vai falar para ele como é importante que a igreja esteja alinhada com cada pessoa dentro do seu papel, desempenhando o seu dom, o dom que Deus entregou a cada uma. Porque quando a igreja não está desempenhando da maneira correta os seus dons, é isso que acontece. A igreja, ela não flui, ela não acontece da melhor maneira possível, que é justamente a turma que está, né, tentando aí, se esforçando para fazer com as mãos, cada um tentando fazer o seu melhor, mas eles não têm a ferramenta adequada, como a da turma A, que tem aí a tesoura e, obviamente, faz com a maior facilidade, porque quando nós exercemos o dom que Deus nos deu, quando estamos no lugar certo, com toda certeza fazemos da melhor maneira possível, da melhor forma, com muita facilidade. Então, gente, uma dinâmica super fácil, vou deixar alguns versículos aqui para vocês seguirem aí, para facilitar o trabalho de vocês, ok? Você gostou? Se você gostou, deixa a sua curtida, comenta e compartilha, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima!